Olá, está começando agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Hoje vamos conversar sobre as principais conquistas recentes dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, os desafios da recomposição salarial, a derrubada dos vetos presidenciais e as ações voltadas ao fortalecimento da estrutura do Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre esses temas, recebemos José Rodrigues Costa Neto, servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, o Sindijus. Presidente Costa Neto, prazer recebê-lo aqui no podcast Justiça em Foco e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querida. É uma honra muito grande, um prazer imenso estar aqui para a gente poder debater um pouco sobre os rumos do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e também sobre a defesa dos servidores. Sabemos que a luta e a defesa é grande e que ela é contínua, né? Exatamente. Vamos falar aqui sobre o seu trabalho aqui também, sobre a atuação em defesa deles. Eu queria que a gente começasse falando sobre a questão da recomposição salarial, né? Nesse mês de julho, os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, eles começam a receber aquela primeira parcela de 8% da recomposição salarial aprovada no Congresso Nacional. Qual que é o significado dessa conquista para a categoria e qual que foi o importante papel do Sindijus diante dessa luta, dessa mobilização? Em relação a essa questão, nós consideramos que foi uma vitória capitaneada pelo Sindijus. O Sindijus realmente que esteve à frente em todos os momentos, nas negociações, nos debates, primeiro junto ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República para encaminhamento dos projetos de lei referentes a esses reajustes e, posteriormente, trabalhando conjuntamente com as assessorias parlamentares do Supremo Tribunal Federal, de todos os tribunais superiores, do TJ e também do Ministério Público da União para aprovação desses dois projetos importantíssimos para a nossa categoria. Então, o Sindijus, ele atuou desde o início, ele foi o grande protagonista dessa vitória, dessa conquista, e estamos continuando esse trabalho agora em relação à questão dos vetos. Então, aproveitando já a deixa dos vetos, vamos falar sobre o trabalho que o Sindijus faz em relação à derrubada, dos vetos. Apesar desse início do pagamento, a luta ela continua por causa dos vetos 45 de 2025 e 17 de 2026, que retiraram as parcelas previstas para 2027 e 2028. Como que está essa articulação do sindicato, do Sindijus, para a derrubada desses vetos e também para garantir a recomposição integral de 25,97% que foi aprovada no Congresso Nacional? Primeiro, nós consideramos que foi muito injusto esses vetos que foram apresentados pela Presidência da República e estamos dando continuidade a esse trabalho que fizemos para aprovação dos PLs, no caso o PL do Poder Judiciário foi o PL 4750 e o PL do Ministério Público da União, que foi o PL 5120, posteriormente ele foi apensado ao PL 3879, os quais foram aprovados na Câmara dos Deputados, foram aprovados no Senado Federal, eles são oriundos do Poder Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal e oriundos da Procuradoria-Geral da República. Então, nós temos a convicção de que são PLs e de que são parcelas de reajuste que são constitucionais, que são legais e que, portanto, esse veto ele foi um veto que foi calcado em premissas que não são as mais adequadas e, consequentemente, o nosso trabalho agora é um trabalho de conquistar a derrubada desses vetos. O mesmo trabalho que fizemos pela aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, agora é um trabalho direcionado para a derrubada desses dois vetos, o veto 45 do PJU e o veto 17 do Ministério Público da União, trabalhando conjuntamente com as assessorias, a assessoria parlamentar do Supremo, as PAR do STF, a assessoria do MPU,
já conversamos com todos os presidentes também de tribunais superiores, do TJ, solicitando o apoio e solicitando que as assessorias parlamentares de todos os tribunais e também do Ministério Público estejam engajados junto conosco nesse trabalho. Trabalho junto às lideranças da Câmara, as lideranças do Senado, do Congresso Nacional como um todo, procurando fazer um acordo para que esses vetos eles já fossem incluídos na pauta da sessão do Congresso Nacional ainda antes das eleições, na próxima sessão. Já tivemos 2 sessões anteriormente, tentamos incluir, mas ainda há um certo descompasso entre um acordo efetivo entre liderança do governo e liderança da oposição. As 2 lideranças, elas consideram que há consenso para a votação desses vetos e derrubada deles após as eleições, mas nós estamos trabalhando para que eles sejam apreciados antes, né, para que a gente não fique numa postergação dessa questão e, digamos assim, susceptíveis a uma análise pós-eleição. O presidente do Supremo Tribunal Federal também, o ministro Fachin e também o próprio Ministério Público da União tem atuado, o PGR tem atuado junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, junto ao presidente Alcolumbre do Senado e também do Congresso Nacional, e nós do Sindijus temos feito todo esse trabalho junto a todas as lideranças de partidos na Câmara e no Senado, junto ao presidente Hugo Mota também, junto ao presidente Alcolumbre, fizemos um abaixo-assinado já com e fizemos a entrega lá no Congresso Nacional, já com mais de 4.000 assinaturas. Temos feito trabalho de encaminhamento de memoriais a todos os deputados e a todos os senadores. Então é um trabalho conjunto, a gente vem trabalhando e sempre com unidade, sempre com diálogo e com uma construção no sentido de Sindijus e a administração, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público da União, convergindo para que essas 2 questões, esses 2 vetos sejam analisados e sejam derrubados com a celeridade que o caso requer. Com certeza, o trabalho do Sindijus é, né, um exemplo a ser seguido também. Presidente, eu queria que o senhor falasse também para a gente sobre a questão do fortalecimento do CNJ, né? Sim. Vocês tiveram também uma atuação decisiva nessa questão para a aprovação da lei, que criou os novos cargos, né? Efetivos, cargos em comissão e também funções comissionadas no CNJ. Isso. Conta um pouquinho para a gente a importância dessa conquista, desse fortalecimento para a prestação jurisdicional e também para a valorização desses servidores. Isso. Consideramos muito importante porque o CNJ, desde que foi criado, ele não tinha um quadro próprio condizente com a sua realidade, com as necessidades do trabalho que é desenvolvido e que é exercido. Consequentemente, nós fizemos um trabalho árduo no sentido de aprovação do PL 5490, um projeto de lei que prevê, né, a criação de 120 cargos efetivos, sendo 50 cargos de analista judiciário e 70 de técnico judiciário, mais a criação de 20 CJs e de 100 funções comissionadas. Esse projeto ele foi aprovado, foi sancionado, é a Lei 15.366 de 2026, e nós consideramos de suma importância que o CNJ dê consecução e chame esses servidores até para diminuir a carga de trabalho dos servidores que estão lá nos dias de hoje e que são muito sobrecarregados em razão de não ter quadro próprio dentro do CNJ. Portanto, é muito importante que o quadro do CNJ ele seja realmente completado por meio desses cargos que foram aprovados, e nós fizemos também um trabalho junto à administração do CNJ, solicitando ao ministro Fachin, e recebemos uma resposta semana passada da Secretaria-Geral da Presidência, da doutora Clara Mota, que é juíza secretária-geral da Presidência, ela nos informando que, como o projeto ele foi escalonado para que haja a posse de servidores até o ano de 2028, e agora para o segundo semestre de 2026, eles já estão envidando os esforços e os encaminhamentos necessários
para dar posse a 15 servidores técnicos e 10 servidores analistas nessa primeira convocação. E uma outra questão importante que eu considero para a prestação jurisdicional e para a valorização dos servidores é uma questão de democratização do Poder Judiciário. Nós temos hoje um Poder Judiciário que ele não tem a participação dos servidores nas suas instâncias. Um exemplo é o próprio CNJ. O CNJ ele tem a sua constituição formada por membros da magistratura, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, por membros da magistratura estadual, por ministros, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e também o representante do Ministério Público, representante da OAB, representante da Câmara dos Deputados e representante do Senado, e nós não temos representação dos servidores no Conselho Nacional de Justiça, e isso é uma das questões que nós colocamos como fundamental para democratizar o Poder Judiciário e dar oportunidade para que os servidores também tenham a sua representação garantida dentro dos fóruns do Poder Judiciário e também dentro dos fóruns do Ministério Público da União, como é o CNMP, também uma composição muito parecida e não tem a participação dos servidores. Então, uma das postulações nossas e de demandas que nós temos constantemente colocado e também solicitado para que haja alteração legislativa é no sentido de inclusão de servidores no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público também. E também no Conselho da Justiça Federal e no Conselho da Justiça do Trabalho. Perfeito. O senhor falou, já entrou aqui até no mérito nessa questão Sim. da efetivação, né, de nomeações de novos servidores. Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também desse trabalho ali, né, no corpo a corpo, um pouquinho de bastidor mesmo. Se eu falasse assim, como que funciona essa questão de falar, essa defesa, saber a importância de ter, até porque quem fez a prova, quem passou no concurso está ansioso, quer ali trabalhar, quer ter, né, o seu trabalho ali, vamos dizer assim, o seu estudo também reconhecido e colocar na prática. Né? Como é que o senhor leva todo isso, pensando também na cabeça dessas pessoas que estão ali, ansiosas e aguardando por isso? Né? Como que é a avaliação do senhor em relação a essa defesa dos servidores, não só dos novos, mas já os de carreira e dos novos também, que estão e os que estão por vir? Estão aguardando, né? Ansiosamente, que se dedicaram tanto, que fizeram um sacrifício imenso, suas famílias também sacrificadas pelo tempo que foi destinado ao estudo e o afastamento da família para isso. Essas pessoas elas precisam ter justiça em relação a isso. O Poder Judiciário e o Ministério Público da União, que são realmente exemplo para o país e que são aqueles que fazem a justiça, que levam a justiça a todos os cantos desse país, eles precisam também dar o exemplo nesse sentido e convocar esses colegas. A gente tem feito um trabalho junto à diretoria-geral de todos os tribunais, junto também à diretoria-geral do Ministério Público da União, da PGR, junto aos procuradores dos ramos do Ministério Público e junto a todos os presidentes dos tribunais, sensibilizando-os no sentido de que esses colegas, eles garantiram um posicionamento no concurso público, eles foram convocados a se inscrever, a fazer esse concurso com garantia de vagas, e isso tem sido protelado e nós não consideramos justo isso, e consideramos que essas pessoas, esses colegas, precisam ser premiados exatamente por tudo aquilo que fizeram, pela dedicação que tiveram, e o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público da União, a própria estrutura nossa, ela hoje está muito obsoleta e está muito aquém do número de servidores que é necessário para que a justiça ela possa realmente chegar até onde é necessário, até onde as pessoas necessitam e dar uma prestação jurisdicional de qualidade. Uma prestação jurisdicional de qualidade prevê, acima de tudo, um bom atendimento, decisões céleres e fazer com que as pessoas acreditem e confiem no Poder Judiciário e no Ministério Público da União. Para que isso aconteça, a gente faz um apelo, mais uma vez, a todos os presidentes de tribunais que têm concurso em andamento e também a todos os membros
dos ramos do Ministério Público que se sensibilizem e que convoquem esses servidores para que eles venham se somar, eles venham fazer, inclusive, um trabalho que é de desafogar o Poder Judiciário e o Ministério Público da União e de também diminuir esse impacto desse sacrifício que é feito hoje pelos servidores que estão lá. Hoje em dia, as varas na Justiça Federal, também na Justiça do Trabalho, em vários lugares, em vários locais da Justiça e também dentro do Ministério Público, os órgãos eles estão com setores, um número muito reduzido de servidores e precisa de força de trabalho e precisa fazer com que esse sacrifício que é dado hoje pelos servidores, ele termine sendo um fator de que esses colegas que venham se somar e venham diminuir um pouco a carga e a sobrecarga de trabalho que vem sendo imposta aos servidores que estão hoje carregando a Justiça e carregando o Ministério Público nas costas. Correto. Sigo aqui na torcida para que todas as nomeações sejam feitas também, viu, presidente? Eu queria que o senhor falasse também para a gente sobre essa questão da valorização, né, dos servidores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as pautas, né? Quais as próximas pautas, além dos pontos já citados, que o Sindijus, irá atuar nos próximos anos. Quais são essas pautas que o senhor gostaria de destacar? Bom, então, em primeiro lugar, a questão da derrubada dos vetos 45, 17 e 17. É imprescindível a derrubada desses vetos, por quê? Porque essa recomposição de 8% que nós já tivemos em julho desse ano, a de 8% para 27% para 28%, ela é imprescindível exatamente porque as perdas salariais da nossa categoria, elas chegam a ultrapassar esses números, entendeu? Em quase 20% a mais. Então, é preciso que a gente garanta esses reajustes e vamos trabalhar para que tenhamos, em primeiro lugar, uma luta pela reestruturação da nossa carreira e fazer com que nós tenhamos uma recomposição salarial, reestruturar a carreira e tenhamos uma recomposição salarial que passe a termos uma equiparação com os servidores do ciclo de gestão, os servidores das carreiras típicas de Estado, que nós consideramos o Poder Judiciário e o Ministério Público da União como carreira típica de Estado também. Então nós temos hoje uma defasagem muito gritante entre os salários dos servidores do PJU e do MPU em relação aos salários dos servidores do TCU, da Câmara e do Senado e também dos servidores relacionados ao ciclo de gestão e às carreiras típicas de Estado. Essa é uma das questões primordiais que nós vamos lutar para os próximos anos e vamos lutar também, além da equiparação com essas carreiras do TCU, da Câmara e Senado, nós vamos lutar também pela revisão geral anual e pela database, que está inserido no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e que, infelizmente, até hoje, isso é letra morta e não é cumprido pelos governos. Então, nós temos que cobrar isso, cobrar do Congresso e cobrar do governo federal que aplique o artigo 37, inciso 10 da Constituição e dê condições reais de que os servidores públicos federais, eles tenham uma revisão geral e tenham uma database, revisão geral anual, para que todo ano eles tenham segurança jurídica e eles tenham equilíbrio na sua remuneração, para que possa haver a recomposição da inflação anual nos seus salários. Também trabalhamos pela extinção da contribuição previdenciária dos aposentados, que é um confisco que foi injustamente aplicado aos aposentados no ano de 2003 e que prevalece até hoje. Era uma medida que se dizia momentânea, apenas para até o momento em que o Estado ele pudesse se organizar suas contas, e até hoje isso continua sendo descontado. É uma injustiça muito grande que foi praticada contra os aposentados, que já pagaram para ter os seus proventos, a sua remuneração na aposentadoria, já foi descontado lá atrás, e infelizmente ele continua sendo penalizado pelos governos desde 2003 até os dias de hoje. Então esse
é um tema que nós temos como fundamental também na luta. Um outro tema é o auxílio nutrição para os aposentados, porque o aposentado, quando ele está na ativa, ele recebe o auxílio alimentação, ele recebe uma série de outros benefícios, e quando ele aposenta, ele perde quase 1/3 do seu salário. E quando ele vai para a aposentadoria, ele vai numa situação muito mais vulnerável, em que ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de remédios, precisa de um sistema de saúde adequado para tratá-lo, e infelizmente ele vai com uma situação totalmente reversa de um salário menor, e por isso nós também vamos trabalhar muito para a aplicação do auxílio nutrição, que é uma espécie de auxílio alimentação para os aposentados. Temos também essa questão que eu falei anteriormente da democratização do Poder Judiciário, que é outro tema que nós não podemos perder de vista, e é necessário, urgente, e é justiça para os servidores. Também políticas de inclusão e de equidade de gênero, né? Fazer um trabalho, né, um trabalho muito massivo dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público da União contra o assédio, e também um trabalho na sociedade contra o feminicídio, né? E fortalecimento do DF. Nós precisamos fortalecer o Distrito Federal e também trabalhar muito em defesa do Fundo Constitucional. São esses os temas prioritários que nós temos pela frente, que nós vamos trabalhar para conquistar. Com certeza. Presidente, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast, mas também para a gente encerrar a nossa entrevista, essa primeira de muitas, tá? Eu queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem diretamente para os servidores, falando sobre a sua representatividade, né, à frente do Sindijus, e também representando tantos servidores que contam com o seu trabalho, com sua dedicação ali à frente desse sindicato para representar os direitos deles também, e para que eles tenham vez e voz também. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, por gentileza. Obrigado, querida. A mensagem que eu tenho a todos os meus colegas, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público da União, mas também servidores públicos de um modo geral, é uma mensagem de otimismo, de esperança e de perseverança, para que nós possamos continuar unidos, trabalhando e lutando por dias melhores, por uma representação melhor e, com certeza, por conquistas, por avanços significativos em prol dos servidores públicos, em prol dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Tenho a certeza de que o Sindijus é um grande vetor e um grande protagonista nessa luta. Eu estou à frente do Sindijus já no 4º mandato, e temos uma coisa muito importante também para dizer, que é o quanto o Sindijus se desenvolveu. O Sindijus, quando chegamos ao Sindijus em 2015, o Sindijus tinha 7.000 filiados. Hoje, nós chegamos a comemorar 20.000 filiados. Temos mais de 20.000 filiados no Sindijus hoje, então é o maior sindicato do país do serviço público da nossa categoria, e é preciso destacar então que esse fortalecimento do nosso sindicato ele é um fortalecimento da categoria como um todo, porque nos ajuda a ter mais força política, a ter mais inserção, a ter mais capacidade de cobrança, de diálogo, de intervenção junto ao Poder Judiciário, junto à cúpula do Poder Judiciário, à cúpula da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público da União, portanto, junto ao Congresso Nacional e junto ao Executivo. Então, temos a certeza absoluta de que o Sindijus a cada dia sai mais fortalecido, e a nossa categoria é quem ganha, e vamos trabalhar e lutar para termos mais conquistas e mais vitórias. Presidente, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui no nosso podcast, dizer que é muito importante ter esse espaço aqui para que o senhor possa retornar aqui também para a gente conversar sobre outros assuntos, tá bom? Okay. E eu queria dizer também que, assim, a questão da valorização das carreiras públicas, dos servidores, o fortalecimento faz toda a diferença, né? Para que a gente tenha uma justiça ainda mais eficiente, comprometida com a nossa sociedade. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu te agradeço bastante e um bom dia a todos. Obrigada. Obrigado. E para você que nos assistiu aqui no podcast Justiça em Foco, continue nos acompanhando pelas redes sociais. E até mais.